O legado do escritor. Por que quando dormimos podemos viajar? O nosso cérebro ele acaba projetando tudo que a gente viu no dia para poder, quando a gente for dormir, o nosso subconsciente projetá-lo. Os escritores eles conseguem muitas das vezes transmitir o seu subconsciente para uma folha. E nesse mundo os escritores receberam essa dádiva. Quanto mais leitores eles têm, mais fortes eles se tornam. Os escritores são fortes e capazes de transformar, trazer à vida a sua criação. Tudo graças a ela. Sem aviso prévio, essa máquina apareceu em todos os reinos do mundo. Dela surgiu páginas em branco, na qual o portador poderia buscar uma história, e quem lesse essa história poderia fazer essa pessoa se tornar mais forte. E eles poderiam até despertar um poder. Existem alguns escritores que usam esses poderes para o bem e outras pessoas que utilizam para o mal. Você não precisa se sacrificar para ser um escritor, já que esses poderes podem ser hereditários. Nesse mundo, os filhos eles herdam os poderes dos pais. Graças a essa injustiça, a chave do mundo sempre permanece na mão dos mesmos herdeiros. Tudo começa em Seul, na Coreia, no escritório da diretoria de Nocturne. A diretora Kim, ela é supervisora dos jovens talentos. Ela estaria reclamando com Sung, pois o seu último trabalho não rendeu tanto sucesso assim. Para que você se torne um escritor e receba poderes, primeiro você precisa receber um treinamento para adquirir status e conseguir despertar o seu poder. Sung ele estava no segundo livro dele, mas diferente do primeiro, esse não apresentou tantas views. A sua diretora ficou bem preocupada com ele, já que estaria na cerimônia de despertar. Na empresa todo ano, eles querem ver se aquela pessoa ela demonstrou uma grande evolução, então eles fazem um sistema de ranking, e ele estava no rank E. Então a senhorita Kim, preocupada com ele, mandou ele escrever um romance, já que o romance geralmente dá um sucesso. Então ela emprestou um livro para ele usar como base para criar uma criação. Sung resolveu dar uma chance, já que a sua própria diretora veio pessoalmente dar essa dica para ele. Em cada folheada de páginas, Sung sabia que na sua vida não tinha espaço para romance. Não desde aquele dia, que parecia mais um dia normal. Sua mãe tinha acabado de chegar do serviço e a sua babá estava indo embora. Até que alguém estranho bateu na porta. A sua babá foi lá conferir. Só que eles ouviram um barulho de corpo caindo no chão. E quando foi ver se quando eles foram ver se a sua babá estava boa, eles viram o corpo dela no chão. E homens estranhos estavam lá. E foi a primeira vez que Sung viu sua mãe com um olhar triste e de medo. A sua mãe resolveu pegá-lo e fugir com ele. Só que ela percebeu que eles não poderiam fugir, então ela resolveu usar seu corpo como escudo de carne, para que Sung pudesse fugir. Só que a sua mãe foi morta covardemente por uma pessoa estranha. E Sung tentou fugir, mas ele era muito fraco e pequeno, e essa pessoa conseguiu alcançá-lo. E quando essa pessoa resolveu dar um fim em sua vida, sem saber o motivo, sem ele saber o erro que ele cometeu, ele não fez nada de errado, ele era apenas uma criança. Uma pessoa que foi lá matar a sua mãe, resolveu salvá-lo e falar que ele era só uma criança, e eles não poderiam matar ele sem ele ter dado frutos ainda. Assim, desde esse dia, Sung ele jurou buscar vingança e matar essas pessoas que fizeram mal a ele. E ele descobriu que essas pessoas são chamadas de inquisitores. São pessoas que são acima da lei e matam pessoas aí aleatoriamente, né? E vocês vão descobrir mais pra frente na história. Depois que essas lembranças pesadas veio em sua mente, Sung resolveu dormir. Só que nos seus sonhos ele acabou sentindo uma energia paterna. E era a energia de uma pessoa que ele nunca viu na sua vida, o seu pai. O seu pai dizia pra ele que ele seria o seu herdeiro. Ao acordar, Sung pensou que era só um sonho estranho que ele teve, mas ele viu estilhaços no chão, mas ele deixou para trás. Opa pessoal, acabei me empolgando aqui. Vamos ter que ver agora pelos olhos de Kim o que ele irá fazer com esses poderes. Será que ele vai atrás só da vingança ou vai ter alguma coisa a mais aí? Vou deixar com vocês descubram. Os genes do deus da batalha. Aquelas pessoas que já provaram do poder, do néctar dele, geralmente eles não querem largar esse poder. A sociedade das 7 estrelas, basicamente eram os 7 seres mais poderosos do mundo. Eles só controlavam as mídias, então eles controlavam a narrativa e toda a riqueza global também. Então, eles eram poderosos fisicamente e ainda eram poderosos socialmente. Eles buscavam uma chave para abrir uma porta. Mesmo eles sendo bem poderosos, eles sabiam que precisavam de uma coleira para segurar o mundo. E só essa chave poderia dar essa coleira para eles. Mas eles sabiam que para achar essa tal chave, que nenhum deles sabe o que é, muitas pessoas iriam morrer. Pessoas fortes geralmente evitam sujar as mãos. Mesmo a sociedade das 7 estrelas tendo uma descoberta de onde a chave poderia estar, eles mandaram um executivo para resolver esse problema. Lógico que esse executivo era muito poderoso. A pessoa que sabia o paradeiro dessa tal chave, sabendo que iria morrer de qualquer forma, o sujeito que seria uma vítima do mal maior, os pais geralmente precisam proteger suas crias. Esses foram os pensamentos daquela pessoa que iria morrer. Quando um parente ou uma pessoa que você ama muito morre, seu corpo acaba respondendo de forma estranha e acha que ele era um mercenário que trabalhava para quem pagasse um preço maior.
então ele lidava com vários inimigos muito poderosos. Ele ouviu de um dos seus soldados que um usuário de habilidade naquele campo de batalha. Aqueles que usam habilidades basicamente são mais poderosos que os seres humanos normais, e somente outro usuário de habilidade pode lidar com eles. Porém, Ash, mesmo ainda não tendo despertado seus poderes, ele era bem diferenciado. Assim ele conseguiu eliminar aquela ameaça iminente que estava no seu campo de batalha. Voltando para sua casa, não sei se foi o cansaço ou não, ele acabou sonhando com um sonho que atormentava ele há muito tempo, onde duas formas estranhas diziam para ele em seu subconsciente que ele era uma chave. Como ele já cansou de ter esse sonho e tentou descobrir o motivo desses sonhos, ele resolveu simplesmente ignorar e ir para sua casa. Ele teria um lugar onde ele guardava os seus materiais para sua família não saber que ele era um mercenário. E quando ele chegou lá, ele pegou seu celular, já que o celular é uma forma de rastreá-lo, então ele deixava o celular desligado para que ninguém soubesse onde ele estava. E nenhum dos seus inimigos saberia onde fica a casa da sua família. E quando ele ligou o celular, várias mensagens chegou. E rolando a tela do celular, ele teve um choque de realidade. Ele descobriu que seus tios foram mortos e a prima dele sumiu. E tentando ainda absorver o que estava acontecendo, ele deu uma coisa muito triste. Como não tinha nenhum familiar para poder liberar o corpo do seu tio e da sua tia foram enterrados de forma indigente. E Ash, ele não sabe quem foi ou quem fez isso, mas ele promete salvar a sua prima e se vingar dessas pessoas que fizeram tão mal a sua família. Como Ash, ele trabalhava no submundo, ele usou uma conexão que ele tinha de uma pessoa que poderia rastrear qualquer pessoa no mundo e perguntou para essa pessoa se ela tinha informações de quem assassinou seus tios. E essa pessoa dizia que não teria muita informação, mas ela sabia que foi a Sociedade das Sete Estrelas. Agora que ele descobriu quem foi, ele precisa descobrir o motivo, se vingar dessas pessoas e ainda procurar a sua prima que sumiu. O jogador amaldiçoado mais forte que governa o mundo. O jogo VR, Fronteira do Espaço Profundo. Logo após o seu lançamento, milhares de jogadores puderam usufruir do desempenho desse jogo. Mas algo chamou a atenção de todos. O boss final. Ele era muito forte. E esse boss era o Rei Demônio da Escuridão, Sadar. Muitos jogadores apenas deixavam Sadar no canto dele, já que ele era forte demais para eles. Mas dentre esses jogadores, aquele que subiu sozinho, Ichinose Zen, resolveu tentar desafiar ele em live ainda, até que os seus telespectadores ficaram até intrigados com ele, falando que era burrice ou bravura ele desafiar Sadar sozinho. Até ficou bastante impressionado com ele. Ele mostrou tamanho desrespeito baseado em respeito no meio da luta. Muitos humanos faziam ele usar suas habilidades por completo, e dessa vez, pela primeira vez, ele usou a Perdição Sangrenta, que deixava o inimigo parado para receber o golpe final. Porém, mesmo com essa cena difícil de se salvar, Ichinose ficou de boa naquela situação, já que ele tinha uma carta na manga. Com a sua jornada nesse mundo, ele achou uma relíquia de nível divino, o Rei Santo. Esse Rei Santo, basicamente, ele absorve os danos amaldiçoados que o protagonista receberia, deixando Ichinose livre para lutar com tudo que ele tinha. E a outra carta na manga que ele tinha era a Espada do Rei Santo. Mesmo ele deixando o Rei Santo muito puto, já que ele estava usando a sua relíquia, Ichinose calculou exatamente o momento que o Rei Santo iria dar o golpe final nele, junto com o Rei Demônio. E seria uma questão de sorte para que ele se livrasse dos dois e conseguisse eliminar o Rei Demônio. Com a maestria e técnica, Ichinose conseguiu derrotar o Rei da Escuridão, Sadar. Por ele ser um game, a sensação de conquista foi ocultada por uma sensação de raiva. Ichinose, ele não aceitava que o Sadar fosse tão fraco assim. E no meio das suas inseguranças, ele recebeu uma mensagem do ADM do jogo, dizendo que o Rei Sadar era só uma parte do jogo. E se ele aceitasse, ele poderia concluir as outras fases. Sem nada a perder, ele acabou aceitando. E agora, em algum lugar, na frente do castelo do Rei Sadar, depois dele ser derrotado pelo nosso protagonista, um leal súdito estava esperando o seu momento na qual ele reencarnaria, e botando os outros demônios que viriam ao seu castelo para saquear, para correr. Entretanto, alguém surgiu dentro do castelo. Era Ichinose, que se tornou o novo Rei Demônio Sadar. Diferente do Rei Demônio antigo, seus poderes estavam bloqueados. E o enredo do jogo, que era para derrotar o boss final, que era o Rei Demônio, agora após a morte do Rei Demônio Sadar, há 100 anos atrás, os anjos se tornaram os novos boss. Muitos demônios morreram ou se renderam perante eles. E agora Ichinose precisa derrotar os anjos no corpo do Rei Demônio Sadar. As Crônicas de Valhalla. Era para ser mais um torneio de MMORPG para o nosso protagonista, que era 3 vezes campeão e 7 vezes MVP. O nome que todos aclamavam era Lee Taeho. Para quem já competiu em algum torneio, sem ser torneio de MMORPG ou torneio de luta, sei lá, algum torneio, você sabe que a sua taxa de dopamina ela aumenta muito, deixando seu coração batendo muito forte. E o nosso protagonista, por ele ficar muito excitado no meio da partida, ele acabou tendo uma parada cardíaca e morreu subitamente. E no meio daquele evento que seria bem feliz para ele não conseguiu absorver, já que ele tinha acabado de morrer ali. Como é que ele pôde morrer ali? E uma figura estranha dizia para ele que ele foi um bravo guerreiro nessa vida, que iria levá-lo para sua recompensa. Taeho, ele não tinha nenhuma religião aparente, e ele descobriu que ele seria levado para Valhalla, que era um lugar onde era uma crença dos nórdicos, onde os guerreiros mais bravos viviam lutando mesmo depois da sua morte. Só que tinha um porém. Taeho, ele não era um nórdico e também não era um guerreiro.
Ele tentou explicar para as pessoas ali que ele era só uma pessoa normal. Só que nas visões distorcidas deles, que eles não concediam a realidade, eles só queriam entender que ele não era um guerreiro. E pior, ele chegou no momento exato que eles estavam indo enfrentar monstros que ele só tinha visto em jogos onde ele jogava. E no meio daquela confusão entre os loucos lutando pela vida com um sorriso no rosto, Taiyo ouviu de uns guerreiros que através da sua saga em vida, você poderia despertar poderes. Como ele era simplesmente um jogador de videogame, ele não tinha nenhuma conquista aparente. Mas ele pensou muito bem e descobriu que ele poderia usar a conquista do seu campeão, que seria o Kalstead, que era um campeão que ele jogava, que era um herói que ele usava para campeonatos. Felizmente para ele, Valhalla reconheceu a conquista do seu herói, só que ele só poderia sincronizar 1%. Bjorn resolveu dar mais um conselho para ele, dizendo que quanto mais ele prosperasse ali em Valhalla, mais ele poderia sincronizar com o seu personagem, então ele precisaria sobreviver. Percebendo que ele não teria nenhuma outra escolha a não ser sobreviver, que era um personagem que era muito poderoso no jogo, já que fez ele virar 3 vezes seguido o MVP, ele resolveu sobreviver mais aquela jornada. Infelizmente ou felizmente ele acabou sobrevivendo. Depois que terminou aquele banho de sangue, os vikings geralmente comemoram com um banquete. Nosso protagonista foi arrastado para esse banquete. Bjorn ele resolveu avisar para ele mais um pouco sobre aquele mundo. E ele disse que ali existem vários tipos de níveis, então quanto maior você for, quanto mais batalha ele sobreviver, mais inimigos ele matar, mais regalias ele vai ter. Caso ele infelizmente morra, a sua alma será transferida para dentro de um guerreiro de ferro, na qual ele lutará bravamente eternamente. Nosso protagonista ele não quer isso, é claro. Esse manhwa aqui, pessoal, é novo. Eu vou deixar para vocês descobrirem como é que vai ser a jornada de uma pessoa que era simplesmente um otaku, um game, para um lutador em Valhalla. O Demônio do Cosmo 3077. Tudo começa com um grupo de caçadores de recompensas que havia rastreado um prisioneiro em um planeta chamado Terra. A Terra já não era mais como antes. A sua taxa de oxigênio estava tão baixa que uma pessoa normal não conseguiria respirar lá dentro, então seria humanamente impossível sobreviver nela. A capitã daquela nave levou um dos seus soldados para reconhecimento de campo. Eles acabaram usando uma forma de rastreamento corporal para poder ver se eles conseguiam achar o prisioneiro. E ambos puderam perceber que em algum lugar ali, onde já foi conhecido como Monte Tai, existia um resquício de vitalidade que vinha do chão. E sem pensar duas vezes, a capitã da nave, depois de confirmar com a pessoa que estava encarregada de ser seus olhos lá na nave, ela resolveu cavar para poder achar o prisioneiro que ela achou que estaria se escondendo no chão. Assim que eles chegaram no local onde o prisioneiro deveria estar, eles perceberam que existia uma forte fonte de calor vindo através da porta, e uma língua esquecida há muito tempo atrás estava escrita naquela porta. E essa frase que dizia naquela porta dizia que para os invasores somente os mais fortes poderiam entrar, porque teriam que desafiar a pessoa mais forte daquele mundo. Se porventura for uma pessoa fraca, essa pessoa irá morrer. Como essa língua já foi esquecida, as traduções não seriam totalmente precisas. Por isso que a pessoa que estava encarregada de ser os olhos da nave não conseguiu traduzir de forma totalmente correta. E ele avisou para a capitã que só estava escrito que quem entrar ali ia morrer. E a capitã acabou achando que o prisioneiro acabou usando aquela forma ali para tentar ameaçá-los. Só que ela não iria se amedrontar. E a mesma resolveu abrir aquela porta. Porém, o prisioneiro não estava lá. Somente uma figura estranha que estava em cima de um altar totalmente imerso em outro mundo. A capitã, por não se amedrontar muito fácil, ela resolveu subir e tocar naquela figura. Como ela tirou sua mão muito cedo antes que o ritual terminasse, aquele que estava dormindo naquele momento acabou acordando e começou a atacá-los. Nesse mundo, o poder marcial foi perdido há muito tempo, então eles têm que usar algumas ferramentas para conseguir despertar esse poder marcial. E com base nos movimentos marciais deles, que eram movimentos marciais limpos, eles conseguiram perceber que aquela pessoa ali era muito mais forte do que uma pessoa normal. Ele estava no nível Rank S ou até no nível de mais poderosos que existiam naquele mundo. E antes que aquela criatura pudesse finalizar eles, ele acabou desmaiando devido a tamanha força que ele usou, já que ele ficou 2000 anos dormindo. Ainda tentando absorver o que aquele monstro era, a capitã resolveu levá-lo até a nave. Como ele era muito poderoso, eles poderiam usá-lo como arma ou vendê-lo. Até colocaram uma amarra nele que era impossível uma pessoa comum sair. Infelizmente ele acabou saindo. Depois que ele saiu, ele se apresentou como o Demônio Supremo, Li Monjin. Li perguntou para eles por quanto tempo ele dormiu. Assim ele descobriu que dormiu por 2000 anos. E ele acabou descobrindo que o planeta Terra já não era mais o mesmo. Por causa das guerras e das bombas nucleares, a Terra ficou inabitável. E agora as pessoas vivem no espaço e construíram casas em outros planetas. E não existe mais o cultivo puro igual o dele. As pessoas utilizam itens para cultivar. Li, ele era uma pessoa muito poderosa há muito tempo atrás, e ele acabou se selando em busca de esperar pessoas poderosas nascerem para poder saciar a sua sede de luta. Será que nesses 2000 anos de descanso vai aparecer alguém que pode realizar esse sonho dele?